neste momento que eu ocupo a tribuna, presidente, em algum lugar do Brasil, algum brasileiro está sofrendo um acidente de trânsito, se não morre, fica com graves sequelas. Essa é a trágica estatística a cada feriadão. Por isso, eu gostaria de fazer um registro sobre algo que me preocupa muito, especialmente na véspera deste feriado de finados, quando os acidentes nas nossas rodovias aumentam em todo o Brasil, numa combinação trágica de álcool e alta velocidade e aliado às más condições das nossas rodovias, que afetam motoristas, ciclistas, passageiros, empresas. Reportagem publicada hoje no jornal Zero Hora de Porto Alegre mostra o drama de quem sobrevive a um acidente. Além de acabar com vidas humanas, em geral, uma população jovem, a má conservação das rodovias também tira recursos da economia que poderiam ser melhor aproveitados. São custos pesados que precisam de atenção e de um redirecionamento. A reportagem do Jornal do Rio Grande do Sul mostra que, para cada pessoa que morre no trânsito, 5 sobrevivem e ficam com sequelas bem sérias. Nos últimos 2 anos e meio, mais de 530 mil brasileiros obtiveram indenização por invalidez permanente. É só fazer o cálculo para imaginar a dor de cabeça e as preocupações que o ministro da Previdência Social ou da Assistência Social, Garibaldi Alves, está tendo neste momento. As motocicletas também são um capítulo à parte nesse trágico cenário. Em outubro, para se ter uma ideia, recém-terminado, no meu estado, houve o registro de um fim de semana violento neste ano. Mesmo com as boas condições de clima e não se tratando de um feriadão, no final de semana, dos dias 21 e 22 de outubro, foram registrados 26 casos de acidentes com morte, número igual ao feriado do Dia dos Pais. No Rio Grande do Sul, nesse outubro trágico, de 21 a 22, morreram 26 gaúchos e gaúchas. É claro que os motoristas precisam dirigir com muita cautela, prudência e, sobretudo, responsabilidade, seja nas cidades, seja na área rural, seja nas nossas rodovias estaduais, intermunicipais ou federais. Assim como as autoridades policiais devem reforçar a fiscalização nas rodovias, como, aliás, a Polícia Rodoviária Federal vem fazendo e intensificando campanhas à véspera de cada feriadão. A qualidade nas estradas também é uma necessidade básica e urgente. Portanto, os governos, União, o governo federal, os governos estaduais e os governos municipais precisam atentar para essas questões e não ficar numa discussão ineficaz, inócua, de quem é a responsabilidade. Essa estrada é a rodovia estadual, essa é federal. Quem paga imposto quer uma estrada, ele não quer saber quem é a responsabilidade, ele simplesmente precisa e tem direito a ter estradas em condições de trafegabilidade. Preciso também que o motorista tenha a responsabilidade de nunca fazer ultrapassagens perigosas, que a televisão todo dia está mostrando exatamente esses riscos e os acidentes provocados por esse desejo de chegar primeiro e mais rápido. Esta é uma cultura que nós precisamos ir, aos poucos, retirando do nosso cotidiano, porque ela é contra nós. Ela pode ser, a vítima pode ser a própria pessoa que está fazendo essa ultrapassagem perigosa. É preciso fazer também os desembolsos orçamentários para a área de transporte no tempo adequado, sem ficar condicionado aos chamados liberação ou aos empenhos dos restos a pagar, e avançar nas obras de manutenção
construção, duplicação e ampliação da capacidade das nossas rodovias. Estradas duplicadas melhoram o trânsito e reduzem os acidentes. O problema atinge também os negócios e afeta o crescimento econômico. A respeitada Fundação Dom Cabral de Minas Gerais fez um estudo inédito que foi publicado ontem pelo jornal Correio Brasilense, aqui da nossa capital, Brasília, mostrando que os problemas de transporte no Brasil consomem até 22,69% de toda a receita bruta de setores estratégicos da cadeia produtiva brasileira. Foram ouvidas 126 empresas dos segmentos do agronegócio, óleo e gás, automotivo, siderúrgico. Mais da metade, 54,5% dos pesquisados, disseram que os problemas nas estradas brasileiras são o principal motivo do aumento dos custos das empresas. O frete no Brasil, portanto, continua entre os mais caros do mundo e é a principal reclamação desses setores. Falimos em matéria logística. E até porque a situação se agrava ainda mais, porque há uma concentração no modal rodoviário de transportes. Essa pesquisa é relevante, senhoras e senhores senadores, porque essas empresas respondem por 1/5 de toda a nossa produção econômica anual, o nosso produto interno bruto. Para essas empresas, a solução para o problema estaria nas ferrovias, com integração multimodal e investimentos nos deslocamentos sob trilhos. Com essa dimensão continental, a grande alternativa para desafogar as nossas estradas, que são as mesmas de 50 anos atrás, mas com um aumento do número de veículos mais potentes que sobrecarregam essas estradas, que já não têm mais capacidade de suportar esta carga e este aumento de fluxo. A meu ver, as estradas também precisam de atenção, pois a maior parte da produção ainda passa por essa logística mais tradicional no Brasil, o transporte rodoviário. Esses ajustes, portanto, precisam estar no debate da medida provisória 576, que cria a Empresa de Planejamento e Logística, EPL, enviada para análise na Câmara Federal. Nós acabamos de aprovar e votar o relatório do deputado Henrique Fontana, que acatou até uma sugestão feita por mim, quanto à necessidade de elaboração de estudos jurídicos ou estabelecendo marco regulatório para permitir e atrair empresas brasileiras ou estrangeiras que estejam interessadas no investimento na área da logística e dos transportes, com foco em planejamento, com objetivos de termos uma verdadeira política nacional de transportes. Precisamos também considerar o agronegócio, que é a espinha dorsal da nossa economia. Eu sou de um estado, o Rio Grande do Sul, que tem base econômica fundada no campo. Hoje, inclusive, a Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, presidida pelo nosso colega Assir Gurgás, do PDT de Rondônia, aprovou um requerimento de minha autoria para a realização de uma audiência pública na cidade de Não Me Toque, no Rio Grande do Sul, entre os dias 4 e 8 de março, quando se realiza lá a Expo Direto Cotrijal 2013. Este é um momento importante porque nós vamos lá debater exatamente as questões relacionadas à logística. Será uma oportunidade de tratar da importância do papel da logística no crescimento da agricultura brasileira. Essa feira internacional, conhecida por reunir produtores rurais de todo o país e muitos estrangeiros, deve aprofundar o debate também com o presidente da recém-criada EPL, Bernardo Figueiredo, que casualmente tem uma expertise muito destacada na área das ferrovias, com o presidente da Associação Brasileira de Logística, Rodrigo Vilaça, com o consultor da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, Luiz Antônio Faé, presidente da Associação Brasileira de Transportadores Internacionais, José Carlos Becker, e o presidente da Expo Direto Cotrijal, Ney César Mânica. A cadeia produtiva, fornecedores de insumos, instituições financeiras e o produtor rural também podem contribuir muito no debate sobre a política de logística, pois os agricultores estão entre os que mais sofrem as consequências dos gargalos logísticos. Eu estive na sua Rondônia, senador Tomás Correia, e saí de Ji-Paraná para o interior, para uma cidade de Rolim de Moura, e fiquei impressionada com a quantidade de caminhões cruzando e fazendo ultrapassagens com carros
e a situação péssima daquelas rodovias federais. Então, é um Estado novo, florescente em matéria econômica, pecuária de ponta, a agricultura também florescendo. Hoje votamos projeto na Comissão de Reforma Agrária sobre a questão da agricultura, sobre a questão da cana na região. Então, veja só, não adianta fazermos os investimentos da porteira para dentro da fazenda, como se diz, estar tudo muito bem feito, mas da porteira para fora, a logística ser tão deficiente. A Confederação Nacional do Transporte, presidida pelo nosso colega Clésio Andrade, fez recentemente um estudo completo sobre a situação das nossas rodovias. Quase 2/3 das estradas pavimentadas do Brasil, ou seja, 62,7% delas, estão em situação regular, ruim ou péssima, segundo a mesma pesquisa. Então, é um cenário preocupante. Se compararmos os dados nacionais deste ano com os pesquisados pela CNT em 2011, veremos que a qualidade das estradas no Brasil piorou e muito. No ano passado, 57,4% das estradas apresentavam situação regular, ruim ou péssima. Portanto, aumentou o percentual da má qualidade das nossas rodovias. Entre os problemas recorrentes são buracos, deslizamento e asfalto, que quase não existe. Um desafio para escoar a produção rural. No meu estado, o Rio Grande do Sul, os pesquisadores da CNT constataram piora no estado das principais rodovias. Essas estradas avaliadas como ótimas ou boas caíram de 61,9% no ano passado para 58,7%. Seriam necessários investimentos de 2 bilhões e 700 milhões de reais para melhorar as estradas só no meu estado. A pesquisa reflete a realidade de quem se desloca entre as principais capitais do país e do interior, e para avaliar essas rodovias, a CNT considerou apenas itens básicos para uma rodovia viável, como a qualidade de pavimentação, a sinalização e a geometria da via. Ainda assim, a análise não foi satisfatória. É, portanto, claro, uma má notícia. E mais preocupante ainda, a véspera desse feriadão de finados. Não apenas para o agronegócio, setor estratégico do país, altamente dependente dessa infraestrutura para o escoamento da produção nacional das nossas safras cada vez maiores, mas para todas as empresas e pessoas que dependem das rodovias para se locomover, para a mobilidade urbana, ou entre estados ou entre municípios, ou para fechar algum negócio. Significa também menos crescimento econômico, pois, com as limitações impostas pela ausência de rodovias adequadas, a nossa competitividade despenca e o frete se eleva, aumentando o famoso custo Brasil. Esse raio-x atualizado sobre a precariedade das principais vias de acesso é alarmante porque atinge em cheio a nossa economia. O crescimento que precisamos ter nos próximos anos enfrenta, infelizmente, obstáculo. Quando a presidente Dilma estimula e anuncia, e é uma medida extremamente positiva e importante, a redução das tarifas de energia elétrica, que é outro peso a encarecer e a pesar no custo Brasil, mas se houver um aumento da demanda, nós corremos o risco que também não houve investimento adequado para ter a oferta necessária para atender a demanda do mercado interno. Então, são essas questões todas que devem ser analisadas sobre esse cenário nacional. Estudo recente sobre o desenvolvimento do Brasil, elaborado pelo IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, mostra que desde 1990, o modal rodoviário respondeu por mais de 60% do total transportado no país. Com a exceção do transporte de minério e de ferro, feito por ferrovias, mais de 70% das cargas no nosso Brasil ainda são transportadas via rodovia. Uma concentração enorme do modal rodoviário em relação, por exemplo, aos Estados Unidos, Austrália e China, que usam as rodovias para transportar, em média, 19% do total das cargas desses respectivos países. 19%. No Brasil, 60%. Esse percentual médio é 3 vezes menor ao do Brasil. Isso nos obriga também a pensar como desenvolver os outros modais, sejam ferroviários, sejam através das vias aquaviárias, que temos uma grande riqueza para fazer isso. No caso da BR-448, ou conhecida como Rodovia do Parque, como é conhecida no nosso estado, ali na região metropolitana de Porto Alegre, as obras não serão entregues no prazo inicialmente previsto. Essa via terá mais de 22 quilômetros de extensão. É pouco. Ligará a cidade de Porto Alegre até o município de Sapucaia do Sul. E agora estima-se que ficará pronta até o início de 2014.
Isso se ela não for suspensa, pois o Tribunal de Contas da União recomendou a paralisação da obra por suspeitas de superfaturamento nos preços da rodovia. Este é outro gargalo. Em outras localidades do meu estado e do Brasil, a situação também é preocupante. A BR-470, por exemplo, é uma rodovia importante de ligação. Lá do sul do estado, Camaquã, município localizado a 130 quilômetros de Porto Alegre, a Navegantes, em Santa Catarina. Ela cruza casualmente a minha cidade natal, Lagoa Vermelha. A BR-470, entre Barracão e Lagoa Vermelha, esse asfalto foi recém-concluído, depois de longas demandas entre o distrito onde eu nasci, chamado Clemente Argolo, e o município sede de Lagoa Vermelha. Pois veja só, meu caro presidente Tomás Correia, essa 470 chega e cruza com a 285, outra importantíssima rodovia federal. Mas os técnicos não previram este cruzamento que é na área urbana. Então, o senhor imagina o que significa isso em matéria de risco e de acidentes que já estão correndo ali. Eu espero que o Ministério dos Transportes, com a urgência possível, consiga resolver esse problema para salvar mais vidas que ali já estão sendo perdidas. Essa importante via serve de escoamento da produção agrícola para portos e aeroportos, mas que hoje está acumulando índices recordes de acidentes. É a segunda rodovia do país com o maior número de mortes. A sinalização é péssima e as condições de conservação estão entre as piores do nosso Brasil. O resultado disso? Além das perdas econômicas, somos obrigados a pagar essa conta com vidas ou com tratamentos das sequelas, como mostrou a reportagem do jornal Zero Hora de hoje. Os motociclistas, grupo esquecido e que tenho defendido com frequência nesta casa, também são duramente atingidos nas rodovias. No primeiro semestre deste ano, 74% dos indenizados por invalidez permanente, ou seja, mais de 100 mil pessoas, estavam em uma moto. Apresentei um requerimento na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária desta Casa, convidando o ministro dos Transportes, Paulo Sérgio Porto, para debater soluções para as rodovias mais importantes. Entre as rodovias estão a BR-364, em Rondônia, a BR-163, no Mato Grosso, a BR-251, em Minas Gerais, e a BR-285, no meu estado do Rio Grande do Sul. Elas estão deterioradas, em alguns casos, bem abandonadas. A data da audiência pública ainda não está definida, mas precisamos avançar neste debate enquanto a medida provisória é analisada agora na Câmara e trabalhar com soluções possíveis. No ano passado, as obras de transporte foram prejudicadas por causa das denúncias de irregularidades nos ministérios que tratam desse assunto. Mas, neste ano, o ritmo das obras e dos desembolsos continua lento. Agora, a razão é a crise da Europa. Por isso, o governo federal precisa encontrar uma forma de fazer as devidas desapropriações, garantindo as licenças ambientais de forma alinhada aos desembolsos e aos investimentos necessários. É preciso ficar atento também às soluções do setor privado. Há diferenças claras de qualidade entre rodovias concedidas à iniciativa privada e as estradas sob responsabilidade dos governos federal e estadual. Na concessão é preciso negociar adequadamente os pedágios, porque não se pode cobrar do usuário que já pagou imposto um pedágio extorsivo ou abusivo, um pedágio que seja condizente com a realidade brasileira e do próprio usuário desta rodovia. Por fim, nos últimos anos, as modalidades construídas em parceria com o setor privado foram melhor avaliadas pelos usuários. Portanto, precisamos de foco e gerenciamento eficiente se quisermos realmente desenvolver as nossas rodovias, melhorando a competitividade brasileira e diminuindo os índices alarmantes de acidentes, mortes e mutilações. Desejo, sinceramente, que neste feriado de finados, o número de mortes seja reduzido em relação a 2011. Muito obrigada, presidente.